Pronto. Aí, agora eu vou explicar para vocês, né, antes da gente começar a nossa aula sobre organização do trabalho, como é que vocês têm que fazer o projeto de produção de vocês. A primeira etapa, né, do projeto, vocês já fizeram essa definição, né, que é a organização do grupo, que é o nome do negócio, o tipo de negócio que vocês vão desenvolver. Então, tudo isso aí vocês, digamos, já fizeram, né? E agora vocês precisam pensar em outras coisas, como os objetivos, tá? Depois que vocês também tiverem os objetivos, vocês vão passando para as próximas etapas. O que são as próximas etapas? É o projeto de produção, né? Que é o projeto de processo. Depois vocês vão definir o projeto do produto, então, que produto ou que serviço vocês vão vender, oferecer, né? Disponibilizar para o consumidor. Então, vocês também têm que definir isso, né? O projeto do produto. Ele normalmente, até mesmo no livro do Slake, ele diz que esses dois projetos, eles andam juntos, né? Casados, interligados. Mas vocês vão fazendo aí da maneira que vocês acharem melhor. Mas podem, que realmente vocês têm que colocar as pautas de cada um, né? Como é que vai ser desenvolvido o processo, né? E como é que é desenvolvido o produto ou serviço, tá bom? Que o processo é uma coisa e o produto é outra, tá bom? Porque, assim, como eu vou fazer o atendimento numa, deixa eu ver aqui, numa churrascaria, né? E como eu vou fazer o produto, né? Tipo, como é que vai ser o cozinhamento do churrasco? Aí é outra coisa. Como é que vai ser todo o processo, né? Para que saia a carne que está lá da geladeira, né, lá no freezer, enfim, armazenada, até chegar à mesa do cliente e ele comer e ir embora. Então, como é que vai se dar todo esse processo? Então, vocês têm que fazer tudo isso, tá certo? Tem que ser feito. Então, ó, é processo, produto e ou, né, serviço. Depois tem o projeto de rede de suprimentos. Nesse projeto de rede de suprimentos, vocês vão descrever quem são os fornecedores de vocês, né? Como é a rede de suprimento de vocês, quem são os de primeira linha, quem são os de segunda linha. Não tem, né? Segunda linha, só tem de primeira. Então, vocês vão fazendo essas descriçõezinhas de acordo com as aulas que a gente vai dando aqui para vocês, tá certo? Depois que vocês fizerem o suprimento, vocês vão fazer o do arranjo físico. Como é o arranjo físico? Aí vocês vão, né, fazer a descrição de como é o ambiente do negócio, tá? Como é que vai ser o layout desse negócio? Como é que vai estar cada recurso, né, que vocês vão precisar, tá certo? Ah, professora, a gente vai fazer uma empresa de auditoria. Bom, beleza? O que você vai precisar nessa empresa? Não, só o escritório lá de casa mesmo. Então, descreva como é esse escritório. Né? Como é que está o posicionamento da impressora, o posicionamento do computador, da mesa, do mobiliário, tá? Entendeu? Pode sim, Sâmia. Perfeito. Ó, tem essa disciplina de administração da produção, eu também ministro no segundo ano. Uma coisa interessante que eles estão fazendo lá, eles estão fazendo até maquetes, né, virtuais, né, para colocar no projeto. Então, também é uma sugestão, porque é essa partezinha do arranjo físico, né, que mostra o layout e tudo. Mas, assim, o quanto mais informações vocês puderem trazer sobre, né, o negócio de vocês, mais, né, melhor vai ser, tá certo? E aí, depois do arranjo físico, que vocês fizerem a configuração, colocar, é importante, pessoal, vocês definirem quem são os recursos transformadores e os recursos a serem transformados, descrever isso no projeto de vocês, em cada parte do projeto,
tá bom? E depois do arranjo físico vem esse da organização do trabalho, que é o que eu vou falar hoje, tá? Ó, tentem usar fluxogramas, tentem colocar também organogramas, né, ferramentas que a gente vai, né, gráficos, do layout aí, desenhos, tá? Vão colocando tudo isso no projeto de vocês que vai ficar muito enriquecido, ok? Alguma pergunta? Se não, vamos passar para frente. Assim, vocês sabem que eu sou muito aberta, né, com relação a vocês perguntarem tudo, então vocês podem ficar bem à vontade para qualquer coisa que vocês tiverem com dúvidas, né? Pode ir no WhatsApp e me perguntar, que eu vou ajudando vocês, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre, digamos assim, uma parte, né, da gestão de operações, que é muito, que realmente, digamos assim, é o foco, né, de muitas atividades de gestão, né, de organização, né? E aqui é onde justamente a gente vai ver a parte dos recursos humanos, tá? Vendo como é que a gente vai, né, direcionar as atividades, né, como é que a gente vai poder usar da melhor forma possível, né, tanto os métodos de trabalho como os profissionais que vão estar envolvidos. Bom, aí aqui a gente tem, né, as questões chaves, né, quais são as principais decisões do projeto de trabalho, quais são os principais objetivos, né, do projeto do trabalho, quais têm sido as influências mais significativas na prática, né, do projeto de trabalho e como eles diferem, né, de influência entre projetos de trabalho. Bom, então a gente tem aí, como vocês podem ver, o projeto de organização do trabalho, a gente vai fazer a definição, né, da forma como as pessoas elas vão agir em relação ao seu trabalho. Então, o que é que elas vão fazer? É você descrever, né, como as atividades, como é que elas vão ser desenvolvidas, e tudo isso tem que ser pensado antecipadamente. E isso a gente já coloca no projeto. Define as expectativas, né, do que é requerido das pessoas, né? Ou seja, quais habilidades elas precisam ter, tá? Para poder desenvolver, desempenhar aquela função, aquela tarefa. Bom, eu vou trabalhar com, deixa eu ver, com auditoria, né? Que eu tinha dado o exemplo. Vou trabalhar com auditoria, consultoria, e eu vou precisar de uma pessoa para me auxiliar, tá? E essa pessoa vai fazer os contatos com os nossos clientes. Será que eu contratando uma pessoa que fala pouco, uma pessoa que não tem desenvoltura, né? Não tem, uma oratória bacana, né? Para poder se comunicar com os clientes, será que vai ser realmente uma boa funcionária para mim? Um bom funcionário? Não vai, né? Porque não vai estar dentro das habilidades que aquele cargo vai exigir, tá certo? Bom, define também suas atividades em relação aos seus colegas, né? Vocês podem também colocar a questão de, de como as funções, né, elas vão estar interligadas, e auxilia aí no desenvolvimento da cultura da organização, né, em relação aos seus valores, crenças e pressupostos compartilhados. Aqui vocês podem trazer aquela parte da estratégia da empresa, né, dos princípios, dos valores, vocês podem colocar aqui nessa parte. Bom, aqui a gente tem, né, no projeto de organização do trabalho, os elementos do projeto, tá? E quando a gente fala dos elementos do projeto, só um instantinho. Quando
a gente fala dos elementos do projeto, né, isso aí envolve um número de elementos, digamos, separados, né, embora eles estejam relacionados, né, quando tomados em conjunto, né, quando eles estão em conjunto, né, é justamente o que define o trabalho das pessoas, mas a gente analisa, né, o trabalho individualizado. Então, não importa se você é o gerente de uma mineradora, se você fornece pacote de viagens, né, de férias, se você administra aí uma consultoria, né, que é a minha, eu tenho uma consultoria, né, e você está administrando, ou se você tem sei lá, um escritório de contabilidade, né, ou se constrói carro, né, isso aí são esses 6 elementos que vocês estão vendo aí, né, a gente vai ter que considerar em todo e qualquer tipo de trabalho que eu descrevi aí para vocês, tá? Então, esses daí, ó, quais as condições do ambiente, do local de trabalho, que tecnologia, né, vai estar disponível, o que é que vai ser usado, qual é o recurso que vai ser usado, que tarefas vão ser alocadas para cada pessoa, como a gente pode aí manter o comprometimento, qual a duração de cada tarefa, né? Quantas pessoas eu vou precisar? Ah, professora, a gente vai fazer uma padaria. Sim, para fazer a padaria. Beleza. Quantas pessoas eu vou precisar para a gente colocar essa padaria aí para vender pão em Paulistana? Qual o melhor método, né, para desempenhar cada funçãozinha dessa? Então, falando mais especificamente, né, por exemplo, de condições ambientais, né, que devem, digamos, ser estabelecidas no local de trabalho. Então, as condições sobre as quais o trabalho ele vai ser desenvolvido, ele pode ter um impacto aí bem significativo sobre a eficiência das pessoas, né? Porque a gente está falando de conforto, está falando de segurança, né? E isso a gente chama até mesmo de, né, a administração da produção, a gente chama de projeto ambiental, né? Que envolve aí as questões do barulho, do calor, da iluminação do ambiente. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Que tecnologia vai estar disponível, né, e como ela deve ser usada? Então, a maior parte das tarefas operacionais exige algum tipo de tecnologia, né? Mesmo que essa tecnologia não seja aí tão sofisticada. Por exemplo, o caixa do supermercado, né, do mercadinho aí que a gente vai abrir. Então, esse mercadinho ele vai ter um sistema, né, de entrada e saída de mercadoria, né? Vai ter computador, não vai, vamos anotar só no caderninho. Então, mesmo sendo esse caderno, mesmo sendo esse livro de entrada e saída, por exemplo, de fluxo de caixa, isso aí é uma tecnologia, tá? Não é porque é o computador que é a tecnologia, não, a tecnologia é o que é que vai ser usado, tá? Com relação às tarefas que devem ser alocadas para cada pessoa, a gente tem que ver que produzir tanto bens como serviços envolve aí uma gama de tarefas. Então, são várias tarefas que precisam ser desenvolvidas aí pelo pessoal da produção, né? E a gente também tem que levar em consideração que essas abordagens no projeto de trabalho, ela vai ter aí as diferentes alocações do trabalho de cada pessoa dessa, tá? Bom, e qual é o método para desempenhar cada trabalho? Cada trabalho ele vai possuir um método, né, aprovado para sua execução, que deve ser aí, digamos, o melhor método. E aí é onde a gente vai colocar que melhor método é esse, né? Porque, eu acho que vocês lembram daquele filme que eu passei para vocês, a Fome de Poder. Acho que vocês assistiram, não foi? E lá nesse filme tem os irmãos, né? Fazendo como é que eles iriam, né? Fazer cada processo do trabalho, né? Como é que cada um ia fazer o processo, né? E ali, se vocês puderem lembrar,
tinha layout, tinha o processo, tinha o produto, tinha essa parte aqui do trabalho que cada um ia fazer, como cada um ia se movimentar, não é? E assim, ele foi fazendo aquela simulação justamente para definir, né, o melhor método, para ele definir qual era a melhor posicionamento, qual era o melhor jeito de pegar em cada recurso, né? Bom, e quanto tempo vai levar e quantas pessoas eu vou precisar? Para fazer esse hambúrguer mesmo aí do McDonald's, né? Que eles mostraram lá no filme. Quantas pessoas eu ia precisar para fazer cada hambúrguer, né? Ó, um assava a carne, o outro passava o pão na chapa, o outro já fazia a bebida, né? Então, quantas pessoas eu vou precisar? Isso aí também você tem que mensurar. E também, até mesmo para calcular quanto tempo você consegue entregar o produto ou o serviço, né? Também tem a questão de como a gente vai manter nossos funcionários comprometidos, como a gente vai motivar os nossos funcionários, né? E aí existe aqui, né, o perigo da gente considerar outras questões, né? A pessoa como ver a pessoa como uma unidade de recurso, né, e não ver essa pessoa como um ser humano, né, como uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, que precisa, né, ser encorajada, precisa ser motivada. E isso, eu acho que vocês também já devem ter visto em alguma... Isso é só exemplo, tá, pessoal? Em alguma dessas lojas, até mesmo em fast food, né? O funcionário do mês, né? O atendente mais que se destacou, alguma coisa assim. Então, é uma maneira, né, de você reconhecer, é uma maneira de também incluir aí o empoderamento do funcionário, né, da equipe, enfim. Bom, e falando mais aqui sobre a questão de onde localizar, né? Quando a gente fala de onde localizar, é a questão da localização. Inclusive, pessoal, se a localização de vocês vai estar virtual, né, online ou presencial, vocês também têm que colocar isso. Ah, vou estar nos dois, professor. Beleza, pois coloca isso daí também no projeto de vocês, tá? Ó, tem esses outros elementos aqui que eu já falei também, tá? Da autonomia, né? Da questão aí dos funcionários, das instalações, das condições ambientais, tudo isso eu já falei. Bom, aí a gente entra nas abordagens práticas, né, para o projeto de trabalho. Essas abordagens aqui, pessoal, ao longo do tempo, elas foram contribuindo, tá? Para o projeto de trabalho. Inicialmente, foi justamente no início mesmo das teorias da administração, a gente teve, né, a divisão do trabalho, a questão da administração científica, onde foi estudado os tempos e movimentos, né? Então, tudo isso são partes do nosso projeto, tá? Que tem que estar contando no nosso projeto. Porque a divisão do trabalho, tem que ser dividido o trabalho. O que é que cada um vai fazer? O tempos e movimentos, né? Quais os serviços que vão ser feitos, os trabalhos que vão ser feitos, a questão de quanto tempo vai levar, a ergonomia, tá? Que é mais aquela questão da posição, do bem-estar, né? Do colaborador, abordagem comportamental, empoderamento, né, que é o empowerment, trabalho em equipe e trabalho flexível. Então, tudo isso aí a gente vai ver nas abordagens práticas para o projeto de trabalho. Com relação à divisão do trabalho, que foi aí lá antes de 1900, bem antes aí realmente da administração, né, virar uma ciência, na divisão do trabalho, é aqui que a gente já conhece bem, né? Que é dividir as tarefas em pequenas partes para que ela seja desempenhada, né, da melhor forma possível por cada pessoa. Então, professora, mas todos nós somos pequenos
pequenas empresas ou microempresas, né? Mas tudo isso vai ter que ter uma divisão, né? Por exemplo, quem é que vai tomar de conta da compra de mercadorias? Quem vai atender os clientes, né? Bom, a lojinha lá de brigadeiro, né? A fábricazinha de brigadeiro. Então, ó, a fábricazinha de brigadeiro, cada um vai ter a sua parcela de contribuição. E isso vocês têm que descrever no grupo de vocês. Quem é que vai fazer cada coisa, né? Ah, o Oswaldo vai fazer a massa. A Sam, ela vai enrolar. A Marineide, ela vai jogar o granulado. A Cássia, ela vai pegar né, a bolinha do brigadeiro e colocar na embalagem. O Juan vai entregar para o consumidor. A Karine vai fazer a administração aí a administração financeira. E por aí vai. Vocês vão descrevendo o que cada um vai fazer. A gente tem, né, o exemplo aí inicial, uma linha de montagem tradicional. Então, numa linha de montagem tradicional é justamente isso que eu descrevi, né? Cada parte ela é feita por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. E é muito utilizada atualmente em produtos, né, produzidos em massa, né, ou como fast food. É muito utilizada essa divisão do trabalho. A divisão do trabalho ela tem vantagens e desvantagens. Proporciona, né, um aprendizado rápido, porque são pequenas atividades, essas atividades elas são desenvolvidas rapidamente. A automação torna-se mais fácil, né, e o trabalho não produtivo é reduzido. E as desvantagens são a monotonia, né, porque você acaba fazendo muita coisa, sempre a mesma coisa, né? Tem o dano físico, como um alerta, você fazer movimentos repetitivos, né, isso aí também pode causar algum dano físico, né? Baixa flexibilidade, porque você não tem como mudar aquela sequência ali. E baixa robustez também. Bom, e já com relação à administração científica, que já foi aí com Taylor, com Fayol, né, que eles deram as contribuições dele, todos os aspectos do trabalho eles devem ser estudados de forma científica, né, que é o que a gente vai fazer aqui, né, que é o que a gente vai fazer estabelecendo regras, né, métodos para o trabalho. Então, o trabalho justo de um dia. E administradores, eles planejam o método de trabalho, os trabalhadores executam o trabalho nos padrões que foram estabelecidos. Isso daqui, pessoal, são as contribuições que a administração científica ela trouxe, né, para esse ponto aqui da administração. Também com a administração científica, a gente teve aí uma cooperação, né, entre os administradores e os trabalhadores, que foi a questão principalmente do estudo de métodos, estudo de tempos e movimentos, estudos do trabalho, né, as medidas de trabalho, que é metrificar, né, os movimentos, metrificar o tempo desses movimentos. Bom, e na sequência a gente tem o estudo do método, que o estudo do método, ele seleciona, né, o trabalho que vai ser estudado, registra todos os fatos, né, relevantes desse método, examina, né, os fatos na sequência de maior importância, e aí a gente vai ter o 5W2H que vocês conhecem, né? Mas aqui ele só coloca né, o que, quem, como, quando, de que, dentro dessa examinação, né, do trabalho, esse estudo do trabalho. Desenvolver um método mais prático, econômico e efetivo, implantar um novo método, que o estudo do método é justamente para isso, né, para ir acompanhando a tecnologia, para você ir ganhando, né, com os recursos que vocês têm disponível. Manter o método, né, pela checagem periódica desse uso também foi uma das contribuições do estudo do estudo do método. Bom, medidas de trabalho e medida de desempenho, tá certo? É outro ponto que são, digamos assim,
práticas, né, para um projeto de trabalho. Isso daqui, pessoal, é o processo que vai definir o tempo em que cada trabalhador, né, precisa para realizar um trabalho específico, né, com um nível de desempenho já pré-determinado. Então, tem um nível de desempenho padrão. Esse nível de desempenho pode ser por tempo, né, um tempo básico, né, tipo, para eu, aqui o meu trabalho, para eu ministrar uma aula para vocês, eu preciso de 2 horas, né? 1 hora eu preparo a aula e 1 hora eu ministro a aula para vocês. Então, esse é meu tempo básico. Mas também a gente pode botar como padrão, né? Pode botar o tempo padrão como o desempenho padrão, né? Como uma definição de nível de desempenho, né? E dentro do tempo padrão, a gente tem essa somatória aqui, que é o tempo básico mais uma tolerância. Então, digamos que eu defina, né, o tempo padrão para uma professora ministrar uma aula como sendo 2 horas e meia, né? Porque pode acontecer alguma coisa, a professora pode querer incrementar mais ainda a sua didática, né? E a gente tem o estudo do tempo, que é observar, medir o tempo, né? Depois disso, ajusta, normatiza cada tempo que foi obtido, calcula uma média, né, dos tempos ajustados e a gente tem aí um padrão, né? A gente vai ter aí digamos, um desempenho, né, definido. Então, é tipo assim, quando você faz o estudo do tempo, é tipo comparando, né, os funcionários, tá? Bom, professora Micaela, levo 2 horas, mas digamos que o professor James, ele leve 1 hora e meia, né? Já o professor Neto, ele leva 2 horas. O professor Balduino leva 3 horas. Então, faz-se uma média, né, das práticas e coloca aí qual foi o tempo estudado, né? O tempo que foi observado. Na ergonomia, que foi aí a partir de 1950, né, ela contribuiu principalmente nos quesitos dos aspectos fisiológicos, tá? Isso daqui, pessoal, é a questão mesmo do posicionamento do funcionário, como ele pega no material, como ele está, se ele vai estar em pé, se ele vai estar sentado, se essa cadeira é confortável, né? Se não vai trazer nenhuma dano físico, né? Deve haver uma adequação, né, entre o pessoal e o trabalho que vai se realizar, e aqui é justamente uma abordagem científica que vai ter no projeto, né? Foi o que a ergonomia ela trouxe como contribuição. Das teorias comportamentais, né, o projeto trouxe para o projeto de trabalho a questão da teoria da motivação, né? De como você vai manter o seu pessoal motivado, né? Seja ela, né, na questão da autoestima, desenvolvimento pessoal, até mesmo um treinamento, uma capacitação, isso aí também, né, faz com que os seus funcionários se mantenham motivados, tá? Desculpa. Aqui nas abordagens comportamentais, fala ainda, né, que o trabalho deveria possibilitar que as pessoas se sentissem responsáveis pelo trabalho, né? Tipo, proporcionar para os empregados, para os funcionários, tarefas que realmente valham a pena, né, de serem desenvolvidos. Ou seja, isso aqui é dar os porquês daquele funcionário estar fazendo aquilo dali, né? Para contribuir com a empresa, para contribuir para o seu desenvolvimento, né? Para que ele tenha a sua contribuição dentro de tudo aquilo que a empresa faz e proporcionar uma retroalimentação sobre a eficácia de seu desenvolvimento, de seu desempenho, né? O empoderamento, que é o empowerment, ele foi uma contribuição, né, e dada à administração a partir da década de 80, né, de 1980, que nada mais é do que dar autoridade às pessoas para que elas façam, né, o seu trabalho e
proponham mudanças, né? Se o cara já trabalha com aquilo dali todos os dias, então ele vai aprendendo, ele vai tendo insights, ele vai tendo ideias de como melhorar aquilo dali. E nada melhor do que você dar o poder a essa pessoa para que ela faça, né, o que tem que ser feito, que ela faça melhorias, né? E assim como na forma como ele é também desempenhado, como esse trabalho ele é desempenhado. Então, aqui a gente tem, né, o envolvimento de sugestões, o envolvimento do trabalho e o autoenvolvimento. Então são todas essas três variáveis que podem haver dentro desse empowerment, dentro desse empoderamento. E os benefícios disso são que a gente tem, por exemplo, respostas mais rápidas para os consumidores, a gente tem respostas para a questão da própria insatisfação, né, do cliente. O cliente ali levou um produto que estava errado, né? E o funcionário, ele tendo esse empoderamento, ele pode rapidamente resolver isso para o cliente. Empregados, eles vão se sentir melhor, né, a respeito dos seus empregos, porque ele tem aquela autonomia, ele se sente, né, parte daquilo. Os empregados, eles vão interagir com os clientes com mais entusiasmos. Tem aí pode ser aí uma fonte útil, né, de serviço, e também promove aquela propaganda boca a boca, né, que é a melhor propaganda que existe. Bom, mas a gente tem custos aí associados a esse empoderamento, que aí a gente vai precisar fazer uma seleção, né, mais rigorosa, e também tem custos com treinamento. Treinamentos são mais lentos e, né, inconsistentes. A violação de igualdade, né, quanto ao serviço e, consequentemente, uma percepção aí de justiça pode não ter uma equiparação, tá? E pode haver também aí a questão de traições, né, decisões ruins, né, de funcionários, que acaba realmente podendo acontecer. O trabalho de equipe, no projeto de trabalho, a gente tem aqui, né, como boas práticas, a equipe de melhoria da qualidade, a força-tarefa de melhoria e a equipe como um dispositivo organizacional. Uma vez que, trabalhando com a equipe, né, a gente pode ter essas três forças aqui, né, essas três vantagens, né, da equipe de trabalho. Bom, e como benefício mesmo, trabalhar assim em equipe, a gente tem aí uma possível aumento da produtividade, porque a gente vai ter motivação, flexibilidade, né, de como trabalhar, aumento da qualidade por conta das inovações que são trazidas por esse trabalho em equipe, aumento da satisfação, porque vai ter aí uma contribuição mais eficaz, e implementação de mudanças tecnológicas no ambiente de trabalho são facilitadas porque são compartilhadas, né, entre a equipe. E a gente tem o trabalho flexível, né, à luz da administração por objetivos. Esse trabalho flexível já foi agora, né, a partir de 2000, e remete muito ao que a gente está vivendo hoje. A questão do trabalho flexível, né? Tanto na questão da flexibilidade em relação às habilidades, em relação ao tempo, em relação à locação, né, desse trabalho, por quanto tempo esse trabalho vai ser desenvolvido, qual o tempo que ele vai precisar para fazer, tá? Eu já dou aqui até para vocês, né, como é que eu digo? Um caso próprio, né, do que eu vivo, né, desse trabalho flexível, que é na questão de você acaba até mesmo trabalhando mais do que se você estiver só naquele ambiente, né, do escritório fechado. Porque ali, quando a gente está dentro da empresa, dentro do instituto, né, só vou trabalhar enquanto eu estiver ali. E aqui, quando eu estou nesse ambiente, né, home office,
Toda hora vai ser hora para eu trabalhar. Às vezes eu posso ficar assim, hoje pela manhã eu não vou trabalhar, mas à tarde e à noite eu já vou ter que colocar minhas aulas em dias, né? Fazer minhas postagens, preparar minhas aulas, atender aluno. Então, tudo isso vai consumindo o meu tempo. E aqui, para finalizar, a gente tem as questões chaves, né? Quais são as principais decisões em um projeto de trabalho, que é decidir, né, qual é as tarefas que vão ser alocadas aí para cada pessoa, qual que vai ser a sequência, onde esse trabalho ele vai ser alocado, quem são as pessoas que vão estar envolvidas com esse trabalho, como é que as pessoas vão interagir, né? Tanto com elas como com o próprio trabalho, com o ambiente que eles vão estar lá. Quanta autonomia pode ser dada aí para cada pessoa, né? E quais habilidades elas vão precisar ter desenvolvidas. Outra coisa que a gente tem aqui como perguntas chaves, né? A questão dos principais objetivos. Então, planejar trabalhos que possam envolver o interesse do funcionário, seguros e que ofereçam uma razoável qualidade de vida no trabalho, né, atendendo aos objetivos de desempenho. Os objetivos de desempenho vocês ainda lembram quais são? Que são esses 5 aqui, na verdade. E a gente tem aqui, né, quais têm sido as influências mais significativas na prática do projeto de trabalho. Então, o que mais influencia no projeto de trabalho são justamente esses pontos, né, que eu falei para vocês, né, da divisão do trabalho, da ergonomia, do trabalho em equipe, trabalho flexível, tudo isso. E como difere as influências em projeto de trabalho, a gente vai ter aí o equilíbrio entre controle, né, sobre o trabalho e comprometimento dos funcionários que realizam esse trabalho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, pessoal, a gente não vai ter assim, exercício, nada com relação a isso, né? O que vocês têm para fazer é o projeto de trabalho, né? Então, essa semana, o que vocês têm que fazer é o projeto de trabalho. Se vocês ainda não começaram, ainda não colocaram em dia os outros projetos, vocês já vão colocando em dias, vão fazendo, que é para quando a gente terminar o semestre, vocês já tenham o que a gente trabalhou aqui já feito, tá certo? Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Só lembrando também a vocês que amanhã é sábado letivo, referente à terça-feira, tá certo? Então fique atento aí às postagens dos professores. Tchau. Beijo.